O que é a filosofia? Deleuze, Guattari. Página 213. Os acordes são afectos, consoantes e dissonantes. Os acordes de tons ou de cores são os afectos de música ou de pintura. Rameau sublinhava a identidade entre o acorde e o afecto. O artista cria blocos de perceptos e de afectos, mas a única lei da criação é que o composto deve ficar de pé sozinho. O mais difícil é que o artista o faça manter-se de pé sozinho. Para isso, é preciso por vezes muita inverossimilhança geométrica, imperfeição física, anomalia orgânica do ponto de vista de um modelo suposto, do ponto de vista das percepções e afecções vividas. Mas esses erros sublimes acendem a necessidade da arte, se são os meios interiores de manter de pé, ou sentado ou deitado. Há uma possibilidade pictural que nada tem a ver com a possibilidade física e que dá às posturas mais acrobáticas a força da verticalidade. Em contrapartida, tantas obras que aspiram à arte não se mantêm de pé um só instante. Manter-se de pé sozinho não é ter um alto e um baixo, mas é ser reto, pois mesmo as casas são bêbadas e tortas. É somente o ato pelo qual o composto de sensações criado se conserva em si mesmo. Um monumento, mas o monumento pode sustentar-se em alguns traços ou em algumas linhas, como um poema de Emily Dickinson. Do croquis de um velho burro exausto, que maravilha! É feito com 2 traços, mas postos sobre bases imutáveis, onde a sensação melhor testemunha anos de trabalho persistente, tenaz, desdenhoso. Nota de rodapé, Edith Wharton, Les Metteurs en Scène. Trata-se de um pintor acadêmico e mundano, que renuncia a pintar depois de ter descoberto um pequeno quadro de um contemporâneo desconhecido. E eu não tinha criado nenhuma de minhas obras, eu as tinha simplesmente adotado. Fim da nota de rodapé. O modo menor em música é uma prova tanto mais essencial quanto lança ao músico o desafio de roubá-lo às suas combinações efêmeras, para torná-lo sólido e durável, autoconservante, mesmo em posições acrobáticas. O som deve tanto ser mantido em sua extinção quanto em sua produção e seu desenvolvimento. Através de sua admiração por Pissarro, por Monet, o que Cézanne criticava nos impressionistas era que a pintura óptica das cores não bastava para fazer um composto suficientemente sólido e durável, como a arte dos museus, como a perpetuidade do sangue em Rubens. Nota de rodapé. Conversations avec Cézanne, enfim, editora, blá blá blá. É uma maneira de falar, porque Cézanne não acrescenta algo que conservaria o impressionismo. Ele procura uma outra solidez, outras bases e outros blocos. A questão de saber se as drogas ajudam o artista a criar esses seres de sensação, se fazem parte dos meios interiores, se nos conduzem realmente às portas da percepção, se nos entregam aos perceptos e aos afectos, recebe uma resposta geral, na medida em que o que foi composto sob efeito de droga é o mais das vezes extraordinariamente friável, incapaz de se conservar por si mesmo, desfazendo-se ao mesmo tempo que se faz ou que o olhamos. Podemos também admirar os desenhos de crianças, ou antes comovermo-nos com eles. É raro que se mantenham de pé, e só parecem com coisas de Klee ou de Miró, se não os olharmos muito tempo.
As pinturas dos loucos, ao contrário, sustentam-se quase sempre, mas sob a condição de serem saturadas e de não deixarem subsistir vazio. Todavia, os blocos precisam de bolsões de ar e de vazio, pois mesmo o vazio é uma sensação. Toda a sensação se compõe com o vazio, compondo-se consigo. Tudo se mantém sobre a terra e no ar e conserva o vazio, se conserva no vazio, conservando-se a si mesmo. Uma tela pode ser inteiramente preenchida a ponto de que mesmo o ar não passe por ela, mas algo só é uma obra de arte se, como diz o pintor chinês, guarda vazios suficientes para permitir que neles saltem cavalos, quando mais não seja pela variedade de planos. Nota de rodapé, C.F. François Chen, vide Et Plain, editora do Seu, página 63. Citação do pintor Huang Pinghung. Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos sensações. As sensações, como perceptos, não são percepções que remeteriam a um objeto referência. Se assemelham a algo, é uma semelhança produzida por seus próprios meios, e o sorriso sobre a tela é somente feito de cores, de traços, de sombra e de luz. Se a semelhança pode impregnar a obra de arte, é porque a sensação só remete a seu material. Ela é o percepto ou o afecto do material mesmo, o sorriso de óleo, o gesto de terra cozida, o elan de metal, o acocorado da pedra romana e o elevado da pedra gótica. E o material é tão diverso em cada caso, o suporte da tela, o agente do pincel ou da borracha, a cor do tubo, que é difícil dizer onde acaba e onde começa a sensação. De fato, a preparação da tela, o traço do pelo do pincel fazem evidentemente parte da sensação, e muitas outras coisas antes de tudo isso. Como a sensação poderia conservar-se sem um material capaz de durar e, por mais curto que seja o tempo, este tempo é considerado como uma duração. Veremos como o plano do material sobe irresistivelmente e invade o plano de composição das sensações mesmas, até fazer parte dele ou ser dele indiscernível. Disse neste sentido que o pintor é pintor e nada além de um pintor, com a cor captada como sai fora do tubo, com a marca, um depois do outro, dos pelos do pincel. Com este azul que não é um azul de água, mas um azul de pintura líquida. E, todavia, a sensação não é idêntica ao material, ao menos de direito. O que se conserva de direito não é o material que constitui somente a condição de fato, mas enquanto é preenchida esta condição, enquanto a tela, a cor ou a pedra não virem pó, o que se conserva em si é o percepto ou o afecto. Mesmo se o material só durasse alguns segundos, daria à sensação o poder de existir e de se conservar em si, na eternidade que coexiste com esta curta duração. Enquanto dura o material, é de uma eternidade que a sensação desfruta nesses mesmos momentos. A sensação não se realiza no material, sem que o material entre inteiramente na sensação, no percepto ou no afecto. Toda a matéria se torna expressiva. É o afecto que é metálico, cristalino, pétreo, etc. E a sensação não é colorida, ela é colorante, como diz Cézanne. É por isso que quem só é pintor é também mais que pintor, porque ele faz vir diante de nós, na frente da tela fixa, não a semelhança, mas a pura sensação,
da flor torturada, da paisagem cortada, sulcada e comprida, devolvendo a água da pintura à natureza. Nota de rodapé. Artaud Van Gogh, Le Suicide de la Société, Gallimard, editora Paul Trevelin, página 74 a 82, acho. Pintor, nada senão pintor. Van Gogh dominou os meios da pura pintura e não os ultrapassou. Mas o maravilhoso é que este pintor, que só é pintor, é também de todos os pintores natos, o que mais faz esquecer que temos a ver com a pintura. Fim da nota de rodapé. Só passamos de um material a outro, como do violão ao piano, do pincel à brocha, do óleo ao pastel, se o composto de sensações o exigir. E, por mais fortemente que um artista se interesse pela ciência, jamais um composto de sensações se confundirá com as pinturas do material que a ciência determina em estados de coisas, como mostra eminentemente a mistura óptica dos impressionistas. O objetivo da arte com os meios do material é arrancar o percepto das percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto das afecções, como passagem de um estado a um outro, extrair um bloco de sensações, um puro ser de sensações. Para isso, é preciso um método que varie com cada autor e que faça parte da obra. Basta comparar Proust e Pessoa, nos quais a pesquisa da sensação, como ser, inventa procedimentos diferentes. Nota de rodapé. José Gil consagra um capítulo aos procedimentos pelos quais Pessoa extrai o percepto a partir de percepções vividas, notadamente em Ode Marítima. Fernando Pessoa, ou La Métaphysique des Sensations, editora de la Différence. Capítulo 2. Fim da nota de rodapé. Os escritores, quanto a isso, não estão numa situação diferente da dos pintores, dos músicos, dos arquitetos. O material particular dos escritores são as palavras e a sintaxe criada que se ergue irresistivelmente em sua obra e entra na sensação. Para sair das percepções vividas, não basta evidentemente memória que convoque somente antigas percepções, nem uma memória involuntária que acrescente a reminiscência como fator conservante do presente. A memória intervém pouco na arte, mesmo e sobretudo em Proust. É verdade que toda obra de arte é um monumento. Mas o monumento não é aqui o que comemora um passado. É um bloco de sensações presentes que só devem a si mesmas sua própria conservação e dão ao acontecimento o composto que o celebra. O ato do monumento não é a memória, mas a fabulação. Não se escreve com lembranças de infância, mas por blocos de infância, que são devires crianças do presente. A música está cheia disso. Para tanto, é preciso não memória, mas um material complexo que não se encontra na memória, mas nas palavras, nos sons. Memória, eu te odeio. Só se atinge o percepto ou o afecto como seres autônomos e suficientes que não devem mais nada àqueles que os experimentam ou os experimentaram. Combray, como jamais foi vivido, como não é nem será vivido, Combray como catedral ou monumento. E se os métodos são muito diferentes? Não somente segundo as artes, mas segundo cada autor. Pode-se, no entanto, caracterizar grandes tipos monumentais ou variedades de compostos de sensação. 2 pontos. A vibração que caracteriza a sensação simples.
entre parênteses, mas ela já é durável ou composta porque ela sobe ou desce, implica uma diferença de nível constitutiva, segue uma corda invisível mais nervosa que cerebral. Fecha parênteses. O enlace ou o corpo a corpo, entre parênteses, quando duas sensações ressoam uma na outra, esposando-se tão estreitamente num corpo a corpo que é puramente energético. Fecha parênteses. O recuo, a divisão, a distensão. Entre parênteses, quando duas sensações se separam, ao contrário, se distanciam, mas para só serem reunidas pela luz, o ar ou o vazio, que se inscrevem entre elas ou nelas como uma cunha ao mesmo tempo tão densa e tão leve que se estende em todos os sentidos, à medida que a distância cresce e forma um bloco que não tem mais necessidade de qualquer base. Fecha parênteses. Vibrar a sensação, acoplar a sensação, abrir ou fender, esvaziar a sensação. A escultura apresenta esses tipos quase em estado puro, com suas sensações de pedra, de mármore ou de metal, que vibram segundo a ordem dos tempos fortes e dos tempos fracos, das saliências ou das reentrâncias, seus poderosos corpo a corpo que os entrelaçam, seu arranjo de grandes vazios entre um grupo e outro, e no interior de um mesmo grupo, onde não mais se sabe se é a luz, se é o ar que esculpe ou é esculpido. O romance se elevou frequentemente ao percepto. Não a percepção da charneca, mas a charneca como percepto em Hardy. Os perceptos oceânicos em Melville. Os perceptos urbanos ou espetaculares em Virginia Woolf. A paisagem vê. Em geral, qual o grande escritor que não soube criar esses seres de sensação que conservam em si a hora de um dia, o grau do calor de um momento? As colinas de Faulkner, a estepe de Tolstói ou a de Chekhov. O percepto é a paisagem anterior ao homem, na ausência do homem. Mas, em todos esses casos, por que dizer isso, já que a paisagem não é independente das supostas percepções dos personagens e, por seu intermédio, das percepções e lembranças do autor? E como a cidade poderia ser sem homem, ou antes dele, o espelho, sem a velha que nele se reflete, mesmo se ela não se mira nele? É o enigma frequentemente comentado de Cézanne, o homem ausente, mas inteiro na paisagem. Os personagens não podem existir, e o autor só pode criá-los porque eles não percebem, mas entram na paisagem e fazem eles mesmos parte do composto de sensações. É a Rabi que tem as percepções do mar, mas só as tem porque entrou numa relação com Moby Dick, que o faz tornar-se baleia, e forma um composto de sensações que não precisa de ninguém mais, oceano. É Mrs. Dalloway que percebe a cidade, mas porque entrou na cidade como uma lâmina através de tudo, e se tornou ela mesma imperceptível. Os afectos são precisamente esses devires não humanos do homem, como os perceptos, entre eles a cidade, são as paisagens não humanas da natureza. Há um minuto do mundo que passa. Não o conservaremos sem nos transformarmos nele, diz Cézanne. Nota de rodapé, Cézanne, Op. Cit., página 113, C.F. Irving Draus, Du Sens des Sens, Ed Milon, página 519. Abre aspas. As grandes paisagens têm todas elas um caráter visionário. A visão é o que do invisível se torna visível.
A paisagem é invisível porque quanto mais a conquistamos, mais nela nos perdemos. Para chegar à paisagem, devemos sacrificar tanto quanto possível nossa determinação temporal, espacial, objetiva. Mas este abandono não atinge somente o objetivo, ele afeta a nós mesmos na mesma medida. Na paisagem, deixamos de ser seres históricos, isto é, seres, eles, mesmo objetiváveis. Não temos memória para a paisagem, não temos memória, nem mesmo para nós na paisagem. Sonhamos em pleno dia e com os olhos abertos. Somos furtados ao mundo objetivo, mas também a nós mesmos. É o sentir. Fecha aspas, final da nota de rodapé. Não estamos no mundo, tornamo-nos com o mundo. Nós nos tornamos contemplando-o. Tudo é visão, devir. Tornamo-nos universo, devires animal, vegetal, molecular, devir zero. Kleist é sem dúvida quem mais escreveu por afectos, servindo-se deles como pedras ou armas, apreendendo-os em devires de petrificação brusca ou de aceleração infinita, no devir cadela de Pentesileia e seus perceptos alucinados. Isto é verdadeiro para todas as artes. Que estranhos devires desencadeiem a música através de suas paisagens melódicas e seus personagens rítmicos, como diz Messiaen, compondo num mesmo ser de sensação, o molecular e o cósmico, as estrelas, os átomos e os pássaros? Que terror invade a cabeça de Van Gogh, tomada num devir girassol? Sempre é preciso o estilo, a sintaxe de um escritor, os modos e ritmos de um músico, os traços e as cores de um pintor, para se elevar das percepções vividas ao percepto, de afecções vividas ao afecto. Insistimos sobre a arte do romance porque é fonte de um mal-entendido. Muitas pessoas pensam que se pode fazer um romance com suas percepções e suas afecções, suas lembranças ou seus arquivos, suas viagens e seus fantasmas, seus filhos e seus pais, os personagens interessantes que pôde encontrar e, sobretudo, o personagem interessante que é forçosamente ele mesmo. Quem não o é? Enfim, suas opiniões para soldar o todo. Invocam-se, para tanto, grandes autores que só teriam contado sua vida. Thomas Wolfe ou Miller. Obtém-se geralmente obras compostas em que alguém se agita muito, mas na procura de um pai que só poderia encontrar em si mesmo. O romance do jornalista. Nada nos poupam, na ausência de qualquer trabalho realmente artístico. Não precisamos alterar muito a crueldade do que se pôde ver sem o desespero pelo qual se passou para produzir, mais uma vez, a opinião que se tira geralmente das dificuldades de comunicação. Rossellini viu nisso uma razão para renunciar à arte. A arte deixou-se invadir demais pelo infantilismo e pela crueldade, tornando-se simultaneamente cruel e chorosa, gemebunda e satisfeita, de modo que era melhor renunciar. Nota de rodapé, Rossellini, Le Cinéma Révèle, editora d'Étoile, página 80 a 82. O mais interessante é que Rossellini via a mesma invasão na pintura, mas é, antes de mais nada, a literatura que não parou de manter este equívoco com o vivido. Pode acontecer mesmo que se tenha um grande senso de observação e muita imaginação. É possível escrever com percepções, afecções e opiniões?
Mesmo nos romances menos autobiográficos, vemos confrontarem-se, cruzarem-se opiniões de uma multidão de personagens, cada opinião sendo função das percepções e afecções de cada um. Segundo sua situação social e suas aventuras individuais, sendo o conjunto tomado numa vasta corrente que seria a opinião do autor, que se divide para recair sobre os personagens, ou se esconder para que o autor possa formar a sua. É assim mesmo que começa a grande teoria do romance de Bakhtin. Felizmente, ele não fica aí, justamente na base paródica do romance. A fabulação criadora nada tem a ver com uma lembrança mesmo amplificada, nem com um fantasma. Com efeito, o artista, entre eles o romancista, excede os estados perceptivos e as passagens afetivas do vivido. É um vidente, alguém que se torna. Como contaria a ele o que aconteceu ou o que imagina, já que é uma sombra? Ele viu na vida algo muito grande, demasiado intolerável também, e a luta da vida com o que a ameaça, de modo que o pedaço de natureza que ele percebe, ou os bairros da cidade e seus personagens, ascende a uma visão que compõe, através deles, perceptos desta vida, deste momento, fazendo estourar as percepções vividas numa espécie de cubismo, de simultanismo, de luz crua ou de crepúsculo, de púrpura ou de azul, que não tem mais outro objetivo nem sujeito senão eles mesmos. Chama-se de estilos, dizia Giacometti, essas visões paradas no tempo e no espaço. Trata-se sempre de liberar a vida lá onde ela é prisioneira ou de tentar fazê-lo num combate incerto. A morte do porco-espinho em Lawrence, a morte da toupeira em Kafka, são atos de romancista quase insuportáveis. E por vezes é preciso deitar na terra, como faz o pintor, para localizar o motivo, isto é, o percepto. Os perceptos podem ser telescópicos ou microscópicos, dão aos personagens e às paisagens dimensões de gigantes, como se estivessem repletos de uma vida a qual nenhuma percepção vivida pode atingir. Grandeza de Balzac. Pouco importa que esses personagens sejam medíocres ou não. Eles se tornam gigantes como Bouvard e Percuchet, Bloom e Mole, Mercier e Camier, sem deixar de ser o que são. É por força da mediocridade, mesmo de besteira ou de infâmia, que podem tornar-se não simples, jamais são simples, mas gigantescos. Mesmo os anões ou os inválidos podem fazê-lo. Toda fabulação é fabricação de gigantes. Nota de rodapé. No capítulo 2 da Deux Sources, Bergson analisa a fabulação como uma faculdade visionária muito diferente da imaginação, que consiste em criar deuses e gigantes, potências semipessoais ou presenças eficazes. Ela se exerce inicialmente nas religiões, mas desenvolve-se livremente na arte e na literatura. Fim da nota de rodapé. Thomas Wolfe extrai de seu pai um gigante e Miller da cidade um planeta negro. Wolfe pode descrever os homens do velho Catawba através de suas opiniões imbecis e sua mania de discussão. O que faz é erigir o monumento secreto de sua solidão, de seu deserto, de sua terra eterna e de suas vidas esquecidas, despercebidas. Faulkner pode criar também, ó homem de Yoknapatawpha. Disse que o romancista monumental se inspira, ele mesmo no vivido, e é verdade. M. de Charlus parece muito com Montesquieu,
Mas, entre Montesquieu e M. de Chaloux, no final das contas, há aproximadamente a mesma relação que entre o cão animal que late e o cão constelação celeste. Fui até o meio da página 222. Vou tentar fazer meia hora por dia. Beijo, galera!